Olá você que nos acompanha aqui no Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Se você deseja contratar, alugar um espaço para você gravar o seu podcast, para você gravar os seus vídeos, aqui na MD tem vários estúdios. Tem esse estúdio de podcast, tem um estúdio aqui do lado para você gravar seus vlogs, seu curso, seus vídeos. Lá embaixo tem um auditório para você fazer suas palestras. Então, tudo que você precisar para sua produção audiovisual, basta que você aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. E entre em contato com a equipe da MD, que estará prontinha para te atender e te oferecer o melhor em equipamentos, o melhor em áudio, em vídeo e em espaço, certo? E comigo hoje está ele, Francisco Vuolo. Pera aí que eu tenho minha colinha aqui, é grande. Ele que é secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico do município e presidente do Fórum Pro Ferrovia, é isso mesmo? Exatamente, Lucas. É uma alegria grande para estarmos aqui no Cuiabrasa, conversando com esse público maravilhoso e falar um pouquinho do trabalho nosso e principalmente na questão do modal ferroviário, o transporte da ferrovia aqui em Mato Grosso. Que legal. E nós temos um negocinho aqui, diferenciado hoje, né? Diferenciadíssimo. Bom, leigamente eu imagino que seja um vagão. Exatamente. Ele chama vagão mesmo? Exatamente. Isso aqui é o que tinha e já funcionava em vários países do mundo, tá? Mas que no Brasil ainda não tinha. É o chamado double stack. O que é double stack? Você tem 2 andares onde você transporta containers, tá? Então você tem aqui o container na parte de baixo, são 2 containers de 6 pés, e em cima um container de 12 pés, que são hoje objeto de transporte na ferrovia Senador Vuolo, que liga o estado de São Paulo, tá? Especificamente a cidade de Sumaré, que ela recebe já esse tipo de vagão, até o município de Rondonópolis. E, se Deus quiser, em pouco tempo, nós vamos ter esses vagões double stack chegando até a nossa querida Cuiabá. E essa empresa, que é a Brado, que vocês estão vendo aqui, a Brado, ela é uma das empresas que fazem parte da holding, do grupo que tem a concessão de exploração da ferrovia Senador Vuolo dentro do estado do Mato Grosso. Que legal. Não, mas assim, o senhor falou a respeito que é o primeiro, que é tipo, para traduzir assim, 2 andares, é isso? Exato. De carga. Qual que é a diferença disso? Porque normalmente as ferrovias antes, elas transportavam exclusivamente granel, líquido, granel, grãos, entendeu? Como acontece aqui em Mato Grosso, soja, milho, isso vai tudo granel. Nesse caso aqui, ela não transporta o granel no formato do vagão aberto, no vagão granel. Ele transporta em containers. Então, além de soja, além de milho, que é possível você transportar também em containers, você transporta os produtos industrializados. Ou seja, material de consumo, material de construção, material de consumo nosso do dia a dia, equipamento de limpeza, produtos industrializados, todos eles vêm dentro de container, o que facilita muito para o transporte. Porque você tira do vagão o container, coloca no caminhão e o caminhão leva até o destino final. Esses produtos industrializados, que é o que essa empresa opera no trecho da ferrovia, é o que faz a diferença, e principalmente para municípios onde a população é uma população grande, que é a questão de Cuiabá, de Várzea Grande, que é essa, que tem um mercado consumidor alto. Esse tipo de vagão, esse tipo de transporte que vai ser o ponto fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Um pouco diferente de outros municípios, que são municípios que produzem matéria-prima, grãos, soja, milho, que normalmente exportam a carga em granel. Nesse caso, esses produtos são industrializados, são transportados. E serve não só para exportação, mas principalmente porque a gente chama de carga de retorno. Então, você pode comprar, por exemplo, de São Paulo, da China, de outros lugares, o container chega de navio e ele é transportado por esses vagões para o estado de Mato Grosso. Essa é uma ação que hoje a ferrovia já permite e que, com certeza, diferente do que acontecia antigamente, é um diferencial muito forte para você levar o desenvolvimento para uma região. Entendi. Mas assim, em termos de... Não sei nem se dá para dizer de economia ou de facilidade, mas qual que é o benefício, por exemplo, ou qual que é mais benéfico em termos de comparação de uma transporte de carga, por exemplo, de trem e de caminhão?
assim, o Entendi. custo? Sim. Bom, primeiro vindo nesse caso aqui, antigamente o transporte de container era feito exclusivamente com um container. Então, eu Tá? nunca parei para perceber que de 2 andares é novo, você acredita? É novo, entendeu? Inclusive ele é rebaixado para poder passar por alguns obstáculos. Por exemplo, a ponte rodoferroviária que tem sobre o Rio Paraná, ela teve que, o vagão teve que ser projetado especificamente para poder ser rebaixado para passar por baixo na parte dos trilhos, onde tem as treliças metálicas, entendeu? Então ele é rebaixado para isso. E com isso permite você ganhar em termos de economicidade o transporte. Ao invés de você transportar um vagão, você tem condições de transportar 2 ou até 3 vagões. Tá? Interessante, porque 3 containers, tem os túneis para passar também, tem né? os túneis várias que vão ter coisas. aqui, entendeu? Você passa tudo isso com apenas com esse rebaixamento. Isso é uma novidade para o Brasil, é o chamado Double Stack, que garante ainda mais resultado positivo, principalmente porque o modal ferroviário ele é muito mais eficiente, mais eficaz e mais rentável do que o modal rodoviário. Quando você fala de ferrovia, Lucas, você tem que pensar em transporte de média e longa distância. Tá? Então, quando você constrói uma ferrovia e prospecta curta distância, o transporte mais eficiente é o transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário é rápido. O transporte rodoviário, você chega ao ponto com muito mais flexibilidade, então você sai com o caminhão, desvia a rota, chega rapidinho onde você quer o destino final. Então, para as curtas distâncias, a rodovia é o ideal, o caminhão é o ideal. Para média e longa distância, que é o caso nosso, só entre Sumaré e Rondonópolis são 1.200 quilômetros. Então, você transportar isso por caminhão, ou transportar por trem, com certeza o container vai chegar a um custo operacional muito menor do que o caminhão. Aí passa a se tornar mais eficiente. Então, médias e longas distâncias se utilizam o modal ferroviário, curta distância, o modal rodoviário, e o outro tipo de modal que no Brasil também ainda não funciona do jeito que seria o ideal, e precisa de incentivo, precisa de apoio, que são as hidrovias, o modal hidroviário, que é o mais barato de todos. Na relação de custo, você tem o modal hidroviário, que é o mais barato, o ferroviário, que é um custo médio, e o rodoviário, que é o mais caro de todos, mas se torna eficiente quando você trata de curta distância. Então, esse é o desenho. Mato Grosso está no centro da América do Sul, distante dos portos. Então, não há como a gente pensar em desenvolvimento do estado de Mato Grosso sem você ter uma alternativa do modal ferroviário, e por isso que o estado foi desenhado e está sendo trabalhado pelo governo federal várias alternativas de logística por meio das ferrovias para poder garantir a maior competitividade na produção local e a chegada desses produtos aos portos, principalmente para exportação. E a velocidade média, geralmente, seja do rodoviário para o ferroviário, é semelhante? Essa ferrovia é uma ferrovia de bitola larga. Tem, por exemplo, você lá de Mato Grosso do Sul, né? Lá de Campo Grande. Lá a ferrovia, ela tem bitola estreita, bitola métrica, entendeu? Então, essa bitola métrica, ela permite uma velocidade menor do que essa aqui, que é uma bitola larga, que a bitola é onde o trilho, onde o trem anda, né? Então, a bitola, no caso nosso, é uma bitola larga de 1,60 m. Essa bitola permite uma velocidade maior do trem e um volume de carga também maior para poder ele transportar. Nesse caso, o trem trabalha de média de 80 a 100 km por hora. Chega a uma velocidade muito boa quando você tem os trilhos numa bitola larga. Qual que é a outra vantagem? Os trilhos hoje são muito mais modernos. E também os dormentes, que antigamente era o dormente de madeira, que é onde travam os trilhos, hoje eles são de concreto. Tá? E esses dormentes de concreto garante, primeiro, uma questão de manutenção muito menor, você não corrói, não tem problema, tá? É mais seguro para você transportar e permite um volume de carga também maior em termos do transporte, além de uma segurança no transporte muito melhor. Por isso que a ferrovia nossa, em que pese o Mato Grosso está recebendo ferrovia agora, nos últimos 10, 20 anos, tá? Ela se tornou mais eficiente do que a ferrovia, os trilhos em São Paulo, que são ferrovias antigas, da antiga FEPASA, que operavam lá naquela região. Então, hoje a ferrovia nossa é moderna, transporta trens de alta velocidade, consegue transportar cargas granel,
líquidas e exportar a nossa produção de grãos. E também, aqui a novidade, que são os containers que vêm também dentro do vagão de double stack, que você permite também maior eficiência no transporte. Você falou uma coisa interessante. Agora, se de 80 a 100 por hora, eu não imaginava. Eu achava que era bem... Porque meus tios, lá do Mato Grosso do Sul, falavam, né? Que uma viagem pra Corumbá se levava, assim... Demorava. Uma vida, Eu andei, Lucas. Corumbá foi quando o papai me levou. Meu pai, a ferrovia tem o nome do meu pai, na ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo, né? E em 1974 para 75, meu pai elegeu-se deputado federal. Ele foi 2 vezes deputado estadual, foi prefeito de Cuiabá, depois ele foi deputado federal e senador. Como deputado federal, assim que ganhou a eleição, ele nos levou para Campo Grande, para a gente poder fazer uma viagem. Nós fomos passar o carnaval lá na Cidade Branca, lá em Corumbá. E eu andei de trem, até hoje eu não esqueço essa viagem. É o trem do Pantanal. E o trem todo balançava, você andava o trem, mas tinha cabine, tinha tudo, se dormia, não? Mas é um conceito diferente de ferrovia, por ser bitola estreita e por transportar também passageiros. Naquela época transportava além de carga, mas principalmente passageiros, que fazia esse trecho, que à época era uma novidade, tá? E que serviu como inspiração para que meu pai pudesse trabalhar a ligação ferroviária também para o Mato Grosso, já que em 1977 houve a criação do estado de Mato Grosso do Sul e o estado de Mato Grosso ficou reduzido. E a ferrovia na época era só... Ficou para o lado sul do estado? O que aconteceu? A ferrovia, Lucas, era para chegar a Mato Grosso no ano de 1900. Tá? 1901, 1902 já tinha previsão para poder construir a ferrovia para Cuiabá. A ligação vinha por baixo, passando por Coxim e chegando a Cuiabá. Para garantir a segurança das fronteiras nossas, e numa articulação feita junto com o governo federal, houve o desvio da ferrovia. Tá? Então, o eixo ferroviário que vinha para Cuiabá foi levado para Campo Grande e Corumbá. Campo Grande, na época, era só uma vila. Não existia a cidade de Campo Grande. Era a vila de Campo Grande. Estava tudo começando naquela época. Com a chegada dos trilhos, né, a proximidade maior de Campo Grande com São Paulo, a ligação ferroviária fez com que Campo Grande se tornasse o que tornou. Entendeu? Uma cidade administrativamente extremamente forte. A questão política... Campo Grande passou a exercer um papel muito mais forte do que Cuiabá. Tá? Cuiabá terminava aqui em Rosário Oeste e acabava a cidade, acabava o estado. Não tinha, para cima não tinha Sinop, Colíder, nada disso nem figurava em lugar nenhum. Entendeu? Então o sul do Mato Grosso, à época, iniciou politicamente um grande movimento. Um movimento, primeiro, para a mudança da capital, que eles tentaram mudar a capital, tirar de Cuiabá e levar para Campo Grande, mas isso não teve êxito, e aí iniciaram um movimento para poder criar o estado de Mato Grosso do Sul, né, no sentido de garantir o fortalecimento de toda aquela região, o que foi bom para todo mundo. A princípio, nós éramos contra essa criação do estado de Mato Grosso do Sul. Meu pai, inclusive, fez discurso pesado à época contra a criação desse novo estado, tá? Mas no frigir dos ovos, ao fechar a portinha, como o pessoal fala, acabou sendo benéfico para ambos os estados. O Mato Grosso teve que se reinventar em termos de economia e, a partir daí, ele, na época eleito deputado federal em 74, indo para Brasília, já prevendo que seria uma questão inevitável a criação do estado de Mato Grosso do Sul, ele já iniciou o trabalho para poder buscar alternativas logísticas e iniciou a ação para poder fazermos com que a ferrovia fosse o modal para poder chegar aqui de Cuiabá. E na época, hoje, eu falo de ferrovia, Lucas. Eu falo para o Lucas aqui. Lucas, ferrovia. Você fala, mas Vuolo vai chegar em Cuiabá, você até tomou um susto, né? Exatamente. Então, imagina meu pai falar isso em 1974, 75. Então, ele era tratado e taxado como louco, como um sonhador, como um cara que está propondo algo impossível de acontecer. Ele foi objeto de muita chacota. Eu
cheguei a atender telefone, Lucas, aquele telefonezinho que tinha, lá, telefone normal, as pessoas ligavam, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, ninguém sabe. Eu morava aqui na Togo Pereira, aqui no Porto, né? Então eu atendia telefone, eles colocavam, na época, um tal de saquinho de risada. Ele falou, a ferrovia do Volo vai chegar, pai. Eu colocava o saquinho de risada no telefone. As pessoas pintavam muros, debochando no nome cadê a ferrovia, Volo, homem que tal. E tudo que parecia impossível em Cuiabá era associado ao nome do meu pai. Eu sou Dom Bosquino, né? Então o pessoal falava, o Dom Bosco vai ser campeão quando? Quando a ferrovia do Volo chegar. A menina, o cara começava a namorar com a menina, aí demorava para pedir ali noivado, em casamento, aí já vinha a brincadeira. Falava, vai pedir em casamento e vai casar quando a ferrovia do Volo chegar. Então, tudo era associado ao impossível, à chacota, ao deboche, mas quis o destino, que é aquela visão. E, na verdade, ele foi uma pessoa enxergava muito na frente. Né? Era uma pessoa que enxergava muito na frente. Se materializasse e hoje quisesse ele estar aqui vivo para presenciar tantas e tantas pessoas que um dia debocharam, que um dia não acreditavam naquilo que era possível, hoje estarem emanadas para entender que, sem dúvida alguma, o modal ferroviário, a sua chegada a Cuiabá, ao estado de Mato Grosso de um modo geral, com certeza promove uma transformação muito grande do desenvolvimento, uma transformação muito grande na economia. E hoje, além da ferrovia Senador Vuolo, que liga o estado de São Paulo até Rondonópolis, vai chegar a Cuiabá e até Lucas do Rio Verde, nós temos mais 2 ferrovias projetadas. Tem uma ferrovia que vai sair de Goiás para chegar até Lucas, que é a chamada FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, e tem uma ferrovia que também está projetada, que é a chamada Ferrogrão, que vai ligar no futuro a nosso escoamento na nossa produção pelo Arco Norte, que é a questão lá do Amazonas. Então, tão importante quanto essa ferrovia nossa é o estado de Mato Grosso sendo desenhado, e com certeza aonde ele estiver, ele vai estar olhando com muito carinho, até porque ele foi o grande propulsor, incentivador e motivador para que a ferrovia viesse para Mato Grosso. É até muito bonito, né, levar o nome dele, porque assim, poxa, vai ser a ferrovia do Volo, que tanto foi chacotada lá atrás, né? Exatamente. É uma homenagem assim bem... Exatamente, que pese alguns têm tentado tirar o nome dele, olha só que absurdo, tentar tirar o nome dele, mas na Assembleia Legislativa, o projeto de lei aprovado por unanimidade pelos deputados que já tinham o nome dele, apenas ratificou, e a ferrovia Senador Vuolo, né? É a ferrovia que hoje cruza o estado de Mato Grosso e com certeza traz ao desenvolvimento. Rondonópolis, Lucas, era o 3º município do estado. Tá? Hoje já está como 2º município, passou Várzea Grande. Tá? É o município... número de habitantes? Você fala em habitante, economia e exportação, tá? Graças ao terminal ferroviário. Em Rondonópolis está o maior terminal intermodal da América Latina. Aqui em Rondonópolis. É um monstro terminal. Só de emprego direto que a ferrovia leva dentro do terminal, são 4 mil empregos diretos que você tem. A movimentação são milhões de dólares que tem de exportação a partir de Rondonópolis, que é o principal exportador hoje do estado de Mato Grosso, tudo em função do terminal ferroviário, da ferrovia e o que ela representa. Além de indústrias e empresas que foram atraídas porque logisticamente se tornou uma cidade extremamente competitiva. E o que a gente quer é fazer com que esse desenvolvimento, com que esse fluxo, com que esse impulso, né, que hoje ocorre dentro do município de Rondonópolis, chegue a Cuiabá, alcance outras fronteiras como Campo Verde, Primavera, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, e com certeza nós tenhamos um estado cada vez mais forte e competitivo no cenário nacional e internacional. E qual que é a previsão para chegar em Cuiabá, a ferrovia? O que aconteceu? A ferrovia ela era uma concessão federal. Tá? Do trecho de Rondonópolis até São Paulo, é uma concessão federal, ou seja, o governo federal, a NTT, que detém a condição de poder garantir a exploração e a concessão da exploração desse trecho. De Rondonópolis para Cuiabá e até Lucas, a concessão passou a ser estadual. Então, nós temos uma lei estadual que concedeu à empresa que recebeu e que venceu o certame licitatório. É a mesma empresa que tem a concessão do trecho até São Paulo, que é a Rumo Logística.
E ela tem uma previsão de investimento inicial na ordem de 12 bilhões de reais, 12 bilhões, tá? E prazos já pré-definidos no contrato assinado com o governo do Estado. Tá? E tudo isso sobre o acompanhamento da Assembleia Legislativa, que foi a grande capitã desse processo. Foi ela que fez essa articulação junto com os agentes políticos do processo, principalmente os senadores. E o prazo para chegar a Cuiabá é 2025 ou 2026 e até Lucas do Rio Verde até 2028 a 2029. São os prazos que a Rumo, que tem a concessão, tem a condição de poder explorar. Não, maravilha. O senhor nos informou, né, que esse trem chega de 80 a 100 por hora. De bitola larga, né? E bitola larga, 1,60 m, é isso. Tá, daqui para São Paulo, ok. O que nos impede, enquanto população brasileira, nível geral, da gente viajar de trem? Porque, olha, eu vou falar para o senhor uma coisa. Já teve experiência de viajar de trem pela Europa ali? Já tive na Europa, na Coreia. Você vê a facilidade, assim, surreal de você vai de um canto pro outro, de um país pro outro, vai daqui para lá, e no Brasil, assim, porque eu não sabia que chegava a 80 a 100, porque se fosse devagarinho, falava, não, devagarinho, né? Sim. Mas 80 a 100 dá pra, né? Dá. O que acontece? O que acontece no Brasil? São conceitos, Lucas. O que aconteceu? No país, no Brasil, na década de 60, com então o governo de Juscelino Kubitschek, governo JK, o investimento que ele fez, a bandeira que o presidente Juscelino Kubitschek abraçou foi o binômio energia-transporte. Isso foi a bandeira dele, a energia e transporte. Acontece que, no caso da energia, nós tivemos um boom, início das obras de grandes usinas e tudo mais. E no transporte, o que ele fez? Ao invés dele trabalhar um equilíbrio entre os modais, para poder facilitar os resultados políticos e também por ter necessidade, ele abriu o país para o modal rodoviário. Tá? Então, predominou a economia ligada ao petróleo, ligada às multinacionais. Então, entrou no país o asfalto, entraram no país os caminhões, a economia ligada aos pneus, a motorização. Então, o modal rodoviário, as rodovias e os caminhões, predominaram. Acontece que, ao invés dele também trabalhar uma política pública de fortalecimento das ferrovias, que foi o que aconteceu nos países desenvolvidos, lá também entrou o caminhão, entrou tudo, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, eles não deixaram de lado o modal ferroviário. Os dois cresceram de forma equilibrada. Tá? E o custo de implantação de uma ferrovia é caro. Tá? O custo de manutenção é barato, mas o custo para você implantar uma ferrovia é caro. Na rodovia é o contrário. Na rodovia você tem um custo menor para você implementar e um custo de manutenção maior. Na época, como o governo JK queria ter resultados para a população, e quem que não sonhava em ter? Quem que não sonha hoje em ter o seu carro próprio, um veículo próprio? Então, isso foi um boom na época. Então, as pessoas ficaram extremamente satisfeitas em ter os carros, poder ter o locomóvel. A gente lembra o Fusca entrando. Então, tudo isso aconteceu nesse período. Tá? Não é aquela política dele de 50 anos em 4, né? 50 anos em 4. Então, você teve essa evolução e, ao mesmo tempo, não havendo política pública para as ferrovias, ela foi aos poucos sendo aniquilada. Na década de 50, nós tínhamos a terceira maior malha ferroviária do mundo. Tá? O Brasil, na Copa de 50, foi jogar, saiu do Rio de Janeiro para jogar no Pacaembu, se não me engano, contra a Espanha, foi de trem. Não foi de avião nem de carro, foi de trem para poder participar do jogo lá. Então, o transporte ferroviário, durante esse período, ainda era muito forte. Era o que acontecia. Se desde aquela época nós tivéssemos tido uma política pública consistente, nós teríamos hoje um modal ferroviário espalhado para todo o canto. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E hoje, para você implementar uma ferrovia, o custo é muito elevado. E o que é que paga uma ferrovia? O que faz com que as empresas, e foi o modelo que o governo federal adotou, transferir essa responsabilidade de investimento por ele não ter capital, transferir para a iniciativa privada, o que dá um retorno de forma mais rápida
é o quê? Não são os passageiros, é a carga. Por isso que a carga, num país como o nosso, que produz, um estado como o nosso, que produz, ela passa a ser economicamente mais viável para o investidor do que o transporte de passageiros. Então, com isso, nós tivemos essa queda, uma falta de política. A FEPASA, que era a maior malha ferroviária do país, que fica em São Paulo, ela foi praticamente sucateada. Os trens, as locomotivas, os vagões. Para você ter uma ideia, quando o papai começou a trabalhar a ferrovia, a gente fez a primeira ligação, chegando a Alto Araguaia, chegando a Chapadão do Sul, Alto Taquari, Alto Araguaia, a ferrovia aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, andava 100 km, 80 km, e lá em São Paulo andava a 20, 2, 5, 6 km. Por quê? Porque a bitola, porque os dormentes eram de madeira, a ferrovia passava no meio das cidades, então ela tinha que reduzir a velocidade, questão de segurança. Então, justamente por não ter tido uma política de investimento para garantir que trechos como esse de São Paulo se tornassem tão eficientes quanto os que acontecem aqui dentro de Mato Grosso. E essa evolução fez com que o transporte de passageiro por trem, fosse engolido por quem? Por um outro tipo de modal. Qual que foi o modal? O modal aeroviário. Então, no país, no nosso Brasil, diferente da China e de alguns outros lugares, o transporte aeroviário, uma passagem de avião, passou a se tornar mais, em termos de resultado para o cidadão, mais rápido, mais eficiente, mais eficaz do que investimentos em ferrovia. Diferente, por exemplo, na China, que lá você tem o trem-bala, que liga todo canto a todo canto, tá? Com custo extremamente acessível, porém lá não tem uma política para o sistema aeroviário. Né? Lá você, de cidade a cidade, poucas vezes você vai. É mais barato você andar de trem do que de avião. Tá? Porém, lá quem é que constrói a ferrovia? É o próprio governo. Então, o governo constrói, o governo implementa investimento em tecnologia para poder ter o trem de alta velocidade e garante que lá e na Europa nós tenhamos uma eficiência grande em relação a esse modal. E na Europa, que também não aniquilou o transporte ferroviário, manteve tudo na altura em termos de investimento. Hoje, você só reforma, modula, adequa ao sistema ferroviário e você tem um equilíbrio. Rodovia, ferrovia. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, Lucas, lá nos Estados Unidos, você, com carga, você não anda mais do que 200 km de caminhão. Quando você chega com o caminhão 200 km, ou você tem um terminal ferroviário, ou você tem um terminal hidroviário para você fazer o transbordo da carga e levar a produção para onde você quer. Então, é extremamente eficiente, extremamente equilibrado, coisa que no Brasil ainda não chegamos nesse estágio, mas a gente espera, com o tempo, com os anos, com pessoas sonhadoras como foi meu pai no passado, que se surjam políticos visionários para poder direcionar investimento público e direcionar políticas públicas para poder garantir esse equilíbrio entre modais, porque com certeza nós teremos um país extremamente mais eficiente. E junto com os trilhos, para transportar carga, aí abre um leque muito grande para que tenhamos não só o transporte de carga, mas também transporte de passageiro com eficiência. Então, uma herança de uma estratégia do JK lá atrás que... Inclusive, tem alguns livros que ele coloca o aspecto de um certo arrependimento no fato de ter deixado de lado um pouco um olhar mais direcionado também para o modal ferroviário e fez com que o nosso país tivesse praticamente se consolidado só com as rodovias. Hoje, 80% da movimentação do país é rodovia e se não houver um equilíbrio, cada vez mais ficamos ineficientes nesse processo de competitividade no mercado. Mas não dá para usar a mesma ferrovia para grão e para passageiro? Bom, são modelos diferentes, principalmente no aspecto da segurança e no aspecto de uso da ferrovia. Você tem a mesma ferrovia para transportar passageiro, a necessidade de você garantir uma eficiência, uma segurança e uma movimentação correta de passageiros é diferente da carga. Então, você tem ali, por exemplo, eu vou pegar aqui a ferrovia nossa, a ferrovia Senador Volo, que liga Rondonópolis até Santos.
Lá saem 6 a 8 composições diariamente, só de carga. Você tem que encaixar ali no meio o transporte de passageiro. Aí, quem é que faz o investimento? Quem faz o investimento é a iniciativa privada, não é o governo. Então, o material rodante, os equipamentos, tudo que vai rodar ali, quem tem que investir é a iniciativa privada. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem um volume de passageiros o suficiente para poder pagar o investimento que ele está fazendo? Escuro, né? Aí é um tiro no escuro. Além disso, você tem que investir num terminal de passageiro, uma segurança específica para o passageiro, as condições de diferenciais que tem que ter, porque se ele vai pagar R$200 para ir para São Paulo, daqui a São Paulo, de trem, e vai pagar 250 para ir de avião, ele vai do quê? Vai de avião. Então, quer dizer, essas políticas, esse direcionamento não deve ser implementado exclusivamente pelo sistema que a gente tem hoje, dependendo da iniciativa privada. Você tem que ter, por parte do governo federal, uma política de incentivo, linhas de crédito, ações específicas para que motivem os empreendedores a poder investir no material rodante para passageiros. O mais caro não é isso. O mais caro são os trilhos. Que já tem. Que estão, nesse caso já tem, tá? Mas é o caro para você implementar. Só o trecho até Cuiabá vai ser em torno de 6 bilhões de reais, entendeu? Então, um trecho que você vai descer serra, vai chegar até aqui. Então, são 6 bilhões de reais. Você colocar as pessoas para fazer transporte entre Cuiabá e Rondonópolis, olha o volume de pessoas que nós temos para poder garantir essa operacionalidade. Teria que ser muito mais barato que o ônibus, por exemplo. Teria que ser muito mais barato que o ônibus. Teria que garantir um pagamento disso, porque o cara vai investir, além dos trilhos, vai investir no vagão, que é um vagão diferente desse, na composição, na locomotiva, que vai puxar também uma locomotiva diferente. Enfim, são elementos diferenciais que você tem no modal ferroviário para passageiros e, por falta de incentivo, por falta de uma política pública, acaba ficando em segundo plano. O que é mais eficiente? O transporte de carga. Né? Então, o transporte de carga é o que hoje opera. É o que hoje você, né? Pela necessidade, pelas circunstâncias. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tiver uma malha eficiente, a partir do momento que você tiver uma densidade populacional maior, a partir do momento que você tiver políticas de incentivo, linhas de crédito, abertura de mercado para empresas poderem fazer investimento, com certeza o modal ferroviário para transporte de passageiro vai passar a se tornar também uma alternativa muito forte dentro do nosso país. Eu não sei se tem outros com essa finalidade, mas eu conheço o trem que vai que acho que é da Vale, né? Que vai de Minas Gerais para o Espírito Santo, não é isso? Isso. Que é de passageiro. Para transporte de minério, que é o forte, que é o que a Vale transporta, e passageiro normalmente dos funcionários que trabalham. Também acontece isso lá em Carajás. Então, lá em Carajás você tem... Lá em Carajás, para você ter uma ideia, Lucas, lá são 2 pistas. Tá? Lá, como é minério e tem uma jazida muito forte, além de um trilho que tinha antes, agora tem uma outra linha. E lá tem o transporte de passageiro, que normalmente é para quem trabalha. Trabalha, volta para cá. Então, essa eficiência, ela acontece mais para atender o objetivo da Vale. Os custos operacionais disso e o déficit que acaba tendo para isso, eles são superados pelo transporte de carga, que é o minério. Então, eles computam o ganho que eles têm em cima do transporte do minério, a rentabilidade, e subsidia, de alguma forma, esse custo operacional que existe para poder transportar as pessoas, transportar os passageiros, que, na verdade, no fundo, acaba sendo a mão de obra que atua no trabalho ali na região. Então, só aproveita de estar carregando minério mesmo, carrega. Exatamente, coloca. Aí tem essa eficiência lá. E são ações que acontecem hoje no país, mas o forte no país e que movimenta, sem dúvida alguma, é a carga. Eu já vi alguns... pessoal que faz vlog de viagem e tudo mais, né? Fazendo, porque tem essa parte turística, né? Aí tem o turismo. Mas principalmente no sul. Então, aí, isso que eu ia falar, lá no Paraná, se eu não me engano, no Paraná, fugiu agora a cidade que ele vai. Ele sai de Curitiba e vai para uma cidade, me fugiu isso, agora. Passa pela serra ali, ainda tem a Maria Fumaça. Isso. Então, é um trem, uma locomotiva nostálgica que o pessoal viu. Então, esses trens ainda existem, funcionam de forma eficiente, mas em cidades, em regiões onde você agrega esse potencial
que além do transporte passageiro é o potencial turístico, entendeu? Então você tem a ferrovia construída, imagina construir hoje isso com a questão ambiental. Hoje é praticamente difícil, impossível. Então você vê para abrir um morrinho ali no Portão do Inferno para poder ter uma solução. Olha só a confusão. Porque imagina você fazer um trem com os trilhos para você cortar a serra, principalmente em áreas de vegetação, floresta amazônica, enfim. Então é complexo hoje fazer isso. Porém, o aspecto turístico, nesse caso, passa a ser o ponto-chave para poder colocar em pé a ferrovia, para dar sustentabilidade, para garantir a viabilidade econômica de todo o processo. E por isso esses trens do Sul ainda conseguem sobreviver e tem um resultado muito positivo, muito linda as viagens que tem lá nesses trens de passageiro e trem turístico na região. É uma pena que voltou e acabou o trem do Pantanal, né? Acho que foi uns 10 anos atrás, se eu não me engano. Tentou voltar. Né? Tentou voltar, funcionou um pouco ali, mas até Miranda, funcionando até Miranda, mas o bacana é que se fosse novamente até Corumbá, porém os investimentos são de quem? Da iniciativa privada. Aí a iniciativa privada coloca na ponta do lápis. Fecha a conta, não. Ela não vai botar dinheiro para perder dinheiro, entendeu? Não tem jeito, infelizmente, tem uma realidade. Impacto turístico alto, né? Exato. Para valer. Então, um outro ponto importante, Lucas, para a gente abordar, vindo aqui para Cuiabá, trazendo aqui para o cenário nosso, muita gente questiona, mas Volo, Cuiabá não tem soja, não tem grão, não tem milho, para que o trem vai chegar a Cuiabá? Tá? Então isso é muito questionado, meu pai era muito questionado sobre isso. Tá? E às vezes é um ponto de interrogação, principalmente para quem não tem conhecimento, não sabe o impacto que uma ferrovia causa. Quando você pensa uma ferrovia, você não pode pensar apenas no escoamento da produção. Você tem que pensar também no que ela vai trazer. E ao trazer, você tem o quê? Você tem um custo de frete mais barato. Ao ter um custo de frete mais barato, logisticamente para as empresas, elas passam a enxergar cenários de investimento. Então, novas plantas, novas indústrias, novas empresas passam a enxergar essa região como uma região com um potencial de investimento. Então, a ferrovia, ao chegar a Cuiabá, por ser uma cidade extremamente estruturada, por ter saúde, por ter educação, por ter hotéis, por ter estabelecimento, por ter universidade, por ter tudo, a Cuiabá contempla tudo, tem também uma densidade populacional alta, maior mercado consumidor, maior movimentação de PIB, tudo acontece aqui em Cuiabá e Várzea Grande, são os dois polos principais. Quando você traz uma ferrovia para cá, não com a visão de poder exportar grãos, em que pese, por exemplo, um container desse, Lucas, você pode colocar algodão aqui dentro. Tá? O algodão pode vir para cá e ser estufado dentro de um container e ser mandado daqui direto lá para São Paulo. Tá? Mas principalmente porque você movimenta produtos industrializados, reduz o custo nosso aqui e a partir da industrialização nós também temos condições de mandar para os grandes centros e para a exportação produtos com valor agregado. Porque, como a gente sempre fala, a ferrovia, tão importante quanto transportar carga, é transportar o desenvolvimento. Fazer com que o cidadão seja o maior beneficiado. Você não pode pensar a ferrovia só para beneficiar o produtor. Não. Temos que beneficiar a sociedade. Você, eu, todos nós. Esse que é o objetivo principal do modal ferroviário. E ao chegar a Cuiabá, com a redução do custo do frete, só de empresa que vai ser atraída, só de comércio que vai ser movimentado, só de custo operacional de vários produtos que vão chegar num valor menor, tá? Com certeza já vai ser um benefício que você vai atrair para toda a nossa região. E esse benefício ele passa a transformar não só Cuiabá, Várzea Grande, Barão de Melgaço, Santo Antônio, Poconé, Livramento, enfim, toda a região do Vale do Rio Cuiabá passa a ter um novo cenário, uma nova inserção dentro do ciclo de desenvolvimento para fomentar a economia e trazer o desenvolvimento que vai atingir diretamente a população. Por isso a importância da ferrovia chegar à capital, por isso que já está direcionado, e aí eu como secretário de Desenvolvimento Econômico, junto com o prefeito, nós já trabalhamos a área já proposta pela Rumo, a Rumo já apontou a área aqui para Cuiabá, onde vai ser instalado o terminal ferroviário, que fica ali no trevo de Santo Antônio, na saída de Santo Antônio. Então você tem uma posição estratégica próximo ao Distrito Industrial, próximo ao município de Santo Antônio e próximo ao município de Várzea Grande. Então você
tem um eixo de aglomeração extremamente forte, numa região cuja Cuiabá foi preparada para receber grandes empreendimentos, que é a região do Distrito, onde nós temos ali o gasoduto, onde nós temos o Porto Seco, onde nós temos a estação aduaneira, que é o Porto Seco, que você pode importar e exportar a partir de Cuiabá. Então você tem toda essa estrutura ali montada e com o terminal, com certeza, haverá uma grande transformação para poder fomentar a economia local. Por isso a importância dos trilhos aqui na nossa querida Cuiabá. Imagina, até para quem trabalha com importação, né? Não sei se seria uma das opções, né? Sei lá, fazer uma importação de um container de coisas da China, a facilidade para chegar aqui, não sei se também, né? Tudo isso. Entraria. Hoje já acontece isso, Lucas. Hoje nós temos, o que eu falei aqui, um Porto Seco, uma estação aduaneira. Hoje, para quem não sabe, está nos assistindo, é possível você importar da China e não fazer o desembaraço dessa importação em Santos ou em Itajaí ou em outro porto. Ela passa e vem até Cuiabá e aqui você faz o desembaraço, né? Muito mais que é o chamado Porto Seco. Então você vai poder tanto importar produtos como exportar. O que é o diferencial? Por que o Porto Seco aqui ainda não é tão forte como acontece em outras regiões? Primeiro, por uma falta de uma política de incentivo e de redução de custo de impostos, de encargos. Isso é um ponto que é importante, que é uma discussão interna que é necessário que seja feita a curto, médio prazo. E o outro ponto é por causa da logística. A ferrovia chega até Rondonópolis, ainda não chega a Cuiabá. Então, quando chega em Rondonópolis, o contêiner sai do trem, vai para um caminhão e vem até o Porto Seco para ser desembaraçado. Quando a gente tiver a ferrovia aqui em Cuiabá, ela já vai chegar direto aqui, ao invés de parar lá em Santos, já vem direto para Cuiabá, o que vai potencializar não só a vinda de carga, como também a exportação dos produtos a partir da nossa capital. E isso, com certeza, vai ser um diferencial muito grande de fortalecimento logístico de toda a nossa região. Muito bacana. O senhor falou no comecinho a respeito da questão da hidroviária, né? Sim. Cuiabá tem até um cais ali. Antigamente até usava, assim, a história conta, né, de missionários, de pessoas que vinham até Cuiabá de navio, né? Mas será que porque o navio aumentou de tamanho, não passa mais no negócio? Porque a fundação de Cuiabá vem a partir dos bandeirantes que vieram por onde? Exato. Pelo Rio, entendeu? E a economia de Cuiabá, durante muitos anos, até a década de 60, 70, ela deveu-se a sua sustentabilidade por causa do rio. A ligação de Cuiabá pelo Rio Cuiabá e o Rio Paraguai é o que garantiu o fluxo da economia nossa. Tanto não sei se você sabe, mas antes da criação do estado de Mato Grosso do Sul, qual era a cidade mais importante no estado de Mato Grosso? Cuiabá? Não. A cidade mais importante do estado de Mato Grosso era Corumbá. Corumbá? Corumbá era a cidade mais importante dentro do estado. Por quê? Porque por meio de Corumbá é que se movimentava tudo, toda a economia pelo Rio Paraguai, a chegada até Cuiabá. Então, Corumbá é uma cidade estratégica dentro desse processo. Mas tem a ver com a divisa ou não? Não, tem a ver com tem a ver com o rio. O rio que era o canal. Como é que chegavam as mercadorias em Cuiabá? Não era de avião e nem de carro, não tinha nem asfalto para chegar aqui. Tudo vinha para o rio. Então, é um porto de Cuiabá, o porto nosso, onde está o mercado do Porto, aquela região, era o grande porta de entrada para a sustentação econômica da cidade. Deveu-se o desenvolvimento em função do que navegava pelo rio. As chalanas, as chatas, todas elas passavam por ali. E essa ligação com Corumbá que fez de Corumbá forte. Com a ferrovia, a ligação até Campo Grande e a demora da extensão dela até Corumbá fez com que Campo Grande desse o salto de desenvolvimento. Corumbá, por não ter mais a ligação menos eficiente com São Paulo. Por quê? Porque, por exemplo, meu pai, ele formou-se na Universidade de Catete, do Rio de Janeiro. Saiu daqui para estudar no Rio. E ele ia para o Rio, sabe como? Para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, pelo Rio. Ele descia pelo Rio Cuiabá até o Rio Paraguai e até o Uruguai e subia de navio para chegar até o Rio de Janeiro. Esse era o movimento do estado de Mato Grosso. A conexão de Cuiabá, muita gente não entende isso, a conexão nossa é uma conexão muito mais forte com o estado do Rio de Janeiro
do que, por exemplo, com o estado de São Paulo. Agora, nesses últimos anos, que a gente começou a ter uma conexão maior com São Paulo. Mas a conexão, a origem, os costumes nossos, tem muita coisa a ver com o Rio de Janeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, Carnaval. O Carnaval, que até pouco tempo a gente tinha desfile de escola de samba, de blocos e tudo mais. Por quê? Influenciou de lá. Foi a influência que você tinha do Rio de Janeiro. Então, essa influência, essas características. Os times de futebol, normalmente, o que prevalece, que predomina aqui são os times do Rio. Sim, sim. Agora, que por causa da televisão, com a mídia, que os times de São Paulo começaram a ocupar espaço, mas sempre foi o futebol carioca. Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, são os times que sempre tiveram, e isso em função dessa ligação. E a ligação que garantia essa sustentabilidade era por meio do rio. Então, o rio que dava toda a sustentação. Com a questão ambiental, as mudanças que tivemos de clima, fez com que o calado do rio, fez com que o volume de água do rio fosse cada vez menos eficiente para poder garantir o sistema de hidrovia, o sistema do transporte hidroviário. Por que é que o rio Cuiabá hoje ainda está numa condição de ter uma certa navegabilidade? Você tem uma noção disso? Vamos ver, fazer aqui para você essa colocação para os ouvintes. Leigona, assim, talvez pela profundidade? Por causa de Manso. Se a gente não tivesse a usina de Manso, você não teria a condição de equilibrar o volume de água do Rio Cuiabá, tá? Tanto é que até a década de 70 nós tínhamos grandes enchentes aqui dentro do Cuiabá. Famosa do Porto, foi de 74 que entrava. Então tinha várias enchentes. Por quê? Porque não havia uma condição de você segurar lá na cabeceira o volume de água que vinha para cá. Com o Manso, você produziu esse equilíbrio. Então, você com a abertura e o fechamento das comportas, você consegue manter no Rio Cuiabá um volume de água mínimo necessário para garantir o seu funcionamento eficiente, entendeu? Porém, seguindo para frente, Pantanal e tudo mais, você já não tem a mesma eficiência. E por isso, você consegue uma navegabilidade apenas no período das cheias, no período da chuva. Tanto é que a Marinha, que faz todo esse trabalho, ela tem um período que vai de novembro até fevereiro, por aí, que é onde ela utiliza as embarcações para poder fazer o seu trabalho de forma mais eficiente, porque é o período das águas e das águas o volume aumenta, entendeu? O nível da água aumenta. Então, infelizmente, para transporte de carga, hoje em dia não vale mais a pena. Para transporte de carga, não é tão eficiente como as outras alternativas, mas ainda é possível você ter, por exemplo, lá em Cáceres, você pegar o Rio Paraguai, fazer o trabalho ali com as chatas, né, para poder fazer o transporte. Mas Cáceres tem um problema ali no Rio Paraguai, que é a sinuosidade. Então, você tem uma sinuosidade muito grande, de aproximadamente 80 quilômetros de extensão de Cáceres até um porto que a gente chama de Santo Antônio das Lendas, um porto mais para baixo. Então, nesse trecho, a movimentação das embarcações, ela corre o risco de bater na margem. Então, o pessoal não movimenta muito ali. Porém, com a ZPE e com a futura construção do Porto de Santo Antônio da Lenda, ali de Morrinhos, aí você consegue fazer com que haja essa eficiência para poder retomar a movimentação ali no Rio Paraguai. Isso também é uma retomada que também faz parte de um desejo de uma eficiência maior em relação às hidrovias, para poder garantir uma eficiência do Mato Grosso e do país com o Mercosul, ligando ali com o Paraguai, ligando com a Argentina, com o Uruguai, com a Bolívia, e você teria essa interligação por meio do rio, que seria também uma alternativa muito forte, porque o Rio Paraguai é um rio que tem um grande volume de água. Mas facilitaria demais a vida. Exatamente. Né? Aí é uma redenção para essa região oeste aqui do estado de Mato Grosso, é uma coisa que a gente defende também de forma muito forte. Não só o pleno funcionamento da hidrovia que funciona e que atua lá, hoje existe a hidrovia funcionando lá, mas também a gente puxar um terminal ferroviário. A partir do momento que a ferrovia chegar a Cuiabá, a gente puxar um ramal ligando Cuiabá até o Porto de Cáceres, e aí sim nós teríamos uma integração muito forte desse modal e de sustentabilidade econômica para todas essas regiões. Nossa, se ligar até Cáceres, ganhariam facilidade a nível Mercosul até, né? Exatamente. Isso é um ponto que não está fora dos trabalhos que nós estamos realizando, mas
é a segunda etapa. Imagino. Agora temos que fazer chegar aqui, são quantos anos de luta? Desde 74, 75, então nós temos quase 60 anos de luta, 50 anos de luta lutando para essa chegada da ferrovia à capital. Vamos cumprir essa etapa, sem perder o horizonte de expansão dela, mas se Deus quiser eu quero fazer o que o meu pai falou que iria fazer no passado, beijar os trilhos do trem na hora que chegar a nossa querida Goiabá, se Deus quiser, é isso aí. Que maravilha. Uma coisa que brotou a dúvida agora aqui, né? Qual que é o combustível de um trem hoje? A combustão, as locomotivas hoje elas são muito modernas, entendeu? E elas são diesel elétrica, tá? Então elas têm um funcionamento a diesel, tá? Mas elas são elétricas para poder ligar e desligar. Então elas têm um funcionamento duplo e existem já estudos para que nós tenhamos locomotivas sendo movidas com energia solar. Tá? Isso ainda não foi implementado ainda para transporte de carga, está começando a ser estudado isso para transporte de passageiros, que são outro tipo de locomotivas, mas ela funciona ainda com diesel, mas é muito mais barato, muito menos, gasta muito menos, polui muito menos do que os caminhões, com certeza. Tá? E uma locomotiva, uma composição, ela puxa o equivalente a 80 vagões. Entendeu? 80 vagões. Cada vagão desse transporta o equivalente a 3 caminhões. Então, você tem 240 carretas sendo puxadas de uma vez só, desafogando as rodovias, garantindo mais segurança no transporte, mais eficiência no transporte e com hora marcada para você sair de um ponto e chegar, porque você não tem nenhum obstáculo. A ferrovia vem numa velocidade e já tem hora marcada para poder chegar ao seu destino final. Troca ali de maquinista, só troca maquinista e segue em frente. Hoje o processo de operação de uma locomotiva é um processo tecnologicamente extremamente moderno, é tudo controlado com GPS. Na sede, já tive várias vezes na sede da Rumo Logística lá em Curitiba, eles têm um painel lá de controle de todas as locomotivas. A Rumo, ela tem a concessão de 10 mil quilômetros de ferrovia dentro do país, não é só a ferrovia nossa, tem a ferrovia Malha Paulista, que fica em São Paulo, tem a Malha Oeste, que fica lá em Mato Grosso do Sul, a Malha Norte, que é da ferrovia Senador Vuolo, e recentemente a Malha Sul também, que pega os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, e também eles pegaram uma concessão do trecho da Norte-Sul, que liga São Paulo e vai até o Tocantins, também passando na espinha dorsal do estado de Goiás e Tocantins. Então, toda essa malha, ela é toda gerenciada por essa central, por esse núcleo operacional que fica no município de Curitiba, lá no Paraná, e já tive a oportunidade de ir lá. É um painel gigante, são várias telas, onde tudo é monitorado, velocidade, eficiência, cruzamento, tudo você tem ali, qualquer incidente, acidente, sinistro, qualquer imediatamente identificado, e é extremamente moderno o que se aplica hoje na ferrovia dentro do nosso país, por meio dessa empresa. Que maravilha, né? Então, assim, imaginar que um dia era aquela Maria Fumaça, que o cara ficava colocando carvão, né? Hoje não. Hoje eles controlam até o impacto do trem no desgaste dos trilhos. Nesse trilho que ele passa, então eles têm condições de controlar isso, aqui onde a ferrovia está aqui. Tem um trilho embaixo? Tem o trilho, isso. Você tem o trilho, você tem o trilho aqui embaixo, o vagão em cima. O impacto desse vagão no trilho, isso tudo já é calculado pela movimentação do trecho. O que puxa a composição, tamanho, peso dela também, tudo já é dimensionado no sistema. Realmente é extremamente eficiente o que existe hoje, extremamente moderno, o que hoje opera uma ferrovia. E, logicamente, os maquinistas, não é só você puxar, aumentar a velocidade, diminuir. Existe todo um treinamento, existe toda uma orientação técnica para estar habilitando um maquinista para operar esses trens nas velocidades que faz as curvas, na velocidade, na frenagem, na aceleração, tudo isso é controlado, monitorado pelos painéis eletrônicos, que é ligado diretamente
com a central. Inclusive a própria carga. Esses containers que estão vindo, todos eles são monitorados. Né? Se houver um sinistro, se houver uma queda, se houver algum problema, é identificado isso e passado imediatamente para a central, e a central já comunica para poder fazer a intervenção e resolver. Hoje é muito moderno o que a gente tem hoje em termos de ferrovia no nosso país. Não tá, o pessoal às vezes pensa, nossa, que coisa antiga, né? Exato. Ferrovia e tal, quando vai ver... É muito moderno. Tecnologia. E é uma mão de obra também, Lucas, é uma mão de obra muito especializada. Tá? Quando a gente tiver a ferrovia aqui, nós vamos poder, por exemplo, nas universidades, faculdades nossas, fomentar muito a engenharia ligada ao modal ferroviário. Nós vamos ter condições de fomentar muito profissionais que atuam nesse setor já para poder ocupar espaço, vaga, cargo, para poder trabalhar. Tem muita coisa. A cadeia produtiva que você tem no entorno de um transporte comercial, só em relação a... Sem falar dos produtos que são comercializados, só no sistema, no modal e na ferrovia, já vai gerar oportunidade de trabalho para muita gente, principalmente uma geração nova, e uma mão de obra, por ser especializado, com ganho, uma rentabilidade melhor do que qualquer trabalho que você realiza aí no mercado. Porque a oferta para trabalho nessa mão de obra, a oferta dessa mão de obra para esse tipo de trabalho, ainda é uma oferta pequena. Então, o ganho que o profissional que se habilitou para essa área passa a ser um ganho de remuneração mais alto do que o que se vê normalmente no mercado. Isso é um ponto positivo mesmo para todo mundo. E o senhor mencionou a respeito do combustível, parte elétrica, né? Isso. Seria o quê? Com aqueles postes que vão... Não. Como A que parte elétrica é o tipo do funcionamento da locomotiva, para você ligar, desligar, para você operar, fazer o funcionamento. Não é o combustível em si. Exatamente. Você não precisa ligar, Max. Você liga eletricamente e depois o combustível vai ser utilizado para a movimentação dela, entendeu? É como se fosse um híbrido. Então você trabalha mais ou menos nessa linha em relação às ferrovias. São ferrovias, as locomotivas têm aproximadamente 4.400 cavalos. São máquinas extremamente potentes, entendeu? E que puxa isso que eu falei para você, 80 vagões ao longo do trecho. E uma ferrovia, importante colocar, a ferrovia é diferente de rodovia. A rodovia você tem uma montanha, um morro, você sobe com o carro, desce com o carro. Na ferrovia, não. Na ferrovia, você rasga, entendeu? Então, você, ao construir uma ferrovia, ela tem que ter, no máximo, em termos de aclive, 1%. Aclive ou declive. Então, 1% é o ideal. O máximo é isso. E quanto menos tiver, melhor. Então, quando ela pega um morro, quando ela pega uma montanha, ao invés dela subir e descer, ela tem que cortar para poder garantir eficiência, senão o custo para você de combustível e a carga que você vai transportar passa a não fechar a conta, entendeu? Imagina. Porque é muito volume, um volume muito grande. Se você tem que subir em alguns lugares, precisa isso. Você pega o Porto de Santos, por exemplo, não tem como. Você tem um grau de inclinação um pouquinho maior em determinadas regiões. Nesse caso, você precisa não apenas de uma locomotiva. Você precisa, às vezes, em determinadas regiões, de duas ou três para puxar, outra atrás para empurrar, para poder garantir que a carga consiga. Né? E aí aumenta o custo. Então, quanto menor você tiver esse grau de inclinação, mais eficiente a ferrovia se torna. Por isso que existem túneis, por isso que existem os cortes nos morros para poder... Cortes que vem por fora do morro, assim? Isso, vem por fora porque ela não pode subir direto, ela tem que ir subindo devagarinho, de acordo com o percentual, entendeu? Então tem que ir subindo para poder chegar lá em cima. Ela não pode direto chegar e subir. E quando isso não é possível, tem que abrir o túnel para cortar de um lado para o outro. Aí você calcula o que é mais viável. É um outro problemão. É um outro problema. Aí o túnel, apesar de que hoje existem vários equipamentos modernos... Não fala pela questão ambiental, né? Aí vem outra questão ambiental. Mas aí existe a questão do aspecto do resultado econômico. Quando você aprova uma ferrovia, você passa por todos esses crivos de licença. Imagina. A licença prévia, ela já prevê. Por exemplo, no caso nosso da ferrovia, de Rondonópolis até Cuiabá e até Lucas, se não me engano, são 4 túneis que estão previstos para serem feitos, serem abertos, entendeu? Então, isso já está previsto, já tem a licença prévia, aí só vai apresentar para a SEMA, que é o órgão regulador, o projeto do túnel, o que é que vai ser o impacto em cima daquilo, mas já está pré-autorizado para poder fazer. Isso já, no processo de autorização para construir a ferrovia,
você já prevê essas obras, a gente chama obra de arte, essas obras de arte, viadutos, túneis e outras obras que são necessárias que sejam feitas. Que maravilha. Nossa, assim, foi muito bacana aprender um pouco mais sobre... A gente não imagina, né, a importância que tem, assim, seja enquanto sociedade, enquanto, né, o senhor falou a respeito da importação, da exportação, né, que a gente preocupa às vezes muito com o escoamento, né? Exato. E não preocupa com a entrada, né, da facilidade, né, que uma ferrovia pode nos dar. Trazer, exatamente. Que bacana mesmo. Então, eu queria agradecer demais assim, a presença do senhor aqui, ter dedicado um pouquinho desse tempo pra gente aqui. Tô segurando o senhor mais de uma hora aqui, inclusive. Que beleza. Isso que passou, né? Se ferrovia, se começar a falar de ferrovia, nós vamos até amanhã de manhã aqui conversando. É uma alegria grande. Que bacana. Mas eu fico muito feliz. É realmente uma pauta um pouco técnica. Eu não entrei muito nas áreas técnicas, até porque o objetivo aqui é as pessoas entenderem melhor o que isso vai representar. O que eu quero aqui, Lucas, para a gente poder fazer uma análise é a transformação. Tá? Quando você pensa, isso foi pensado pelo meu pai há muitos anos atrás, na década de 70, para essa geração nossa e para as futuras gerações, sem dúvida alguma, o Cuiabá e o Mato Grosso, tá? A partir do momento que a gente tiver a ferrovia funcionando como já está em Rondonópolis, já está levando o desenvolvimento para cá, a gente vai ter uma verdadeira transformação. É necessário que as pessoas, principalmente as novas gerações, abram os olhos para a questão logística. Existem muitas oportunidades para isso no mercado, existe um viés extremamente forte para isso. Em países desenvolvidos, isso vai acontecer no Brasil mais cedo ou mais tarde, porque o Brasil tem dimensões continentais. Só o estado de Mato Grosso corresponde a 3 Itálias. Você pega 3 Itálias, você põe aqui dentro do estado de Mato Grosso. Então, é um estado de mais de 900 mil quilômetros quadrados. É um estado que é um belo de um país, entendeu? Então, nós precisamos ter alternativas em termos de crescimento, de desenvolvimento. Isso passa por investimento nos modais e a ferrovia vem, sem dúvida alguma, como um carro-chefe para isso. E, por isso, uma grande porta de oportunidades para os cidadãos poderem olhar. E o que a gente espera é aquilo que meu pai sempre falou, que a ferrovia traga o desenvolvimento, que a ferrovia beneficie o cidadão, que a gente consiga enxergar por meio desse modal um benefício direto para a população e que com certeza vai fazer com que no futuro possamos comemorar toda esse sonho, essa visão que se materializará em breve, se Deus quiser, aqui para a nossa região. Fico muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui no Cuiabrasa, nessa cidade quente, mas aqui está frio, aqui hein? Tá fresquinho, né? Os equipamentos não se adaptam muito a Cuiabá. Não se adaptam, mas é bom, está gostoso demais. Que maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e disposição em nos partilhar com a gente um pouco mais sobre esse modal, né? Muito bacana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço com todo carinho. E aqui em nome do Fórum Pro Ferrovia, que eu sou presidente, são 18 entidades que compõem o Fórum. A gente agradece a oportunidade e estamos sempre à disposição para poder continuar esse bate-papo. Que maravilha. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Não esqueça de dar o seu gostei aqui no vídeo, aqui no episódio, se inscrever no canal, seguir o nosso Instagram. O senhor tem alguma rede social? Queira divulgar? Voolo Francisco. Voolo Francisco. Voolo Francisco, que é lá no Instagram. Voolo Francisco só Voolo Francisco, né? É só entrar Voolo Francisco, estamos lá. Que legal, então. Então vejo você no próximo episódio. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado de novo também. Obrigado, Lucas. Tamo junto, abraço muito obrigado. para todo mundo. Fica com Deus.